Olá, meus queridos. Estamos começando essa live para conversar com o Dr. Carrijo sobre fé, sobre eh, vida, experiência. Carrijo, atual diretor do curso de medicina da Uni Evangélica aqui na cidade de Anápolis. Carrijo trabalhou como médico por mais de 47 anos, tem uma vasta experiência. Carrijo, pai de 6 filhos, com netos, já tem bisnetos, um homem de Deus. Então, tô aqui aguardando o Carrijo poder entrar na nossa live para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, a gente deseja ter uma conversa tranquila aqui, agradável, bem dinâmica com o nosso querido amigo Carrijo. Ó, ele está chegando aí. Bom dia. Carrijo, tem que virar a câmera, meu querido. Bom dia. Virar a câmera. Tem um botãozinho aí que o senhor aciona e a câmera é invertida. Aí, a Arline é tecnológica. Agora deu? Agora tá tudo ok. Mas estou parecendo muito... O senhor está num lugar Tá vendo muito melhor? mais bonito que o meu, viu? Tá ótimo, querido. Tá ótimo. E aí, como é que estão as coisas? E aí? E aí, tá perfeito agora, tá bonito demais. É uma pena que nesse momento eu não posso nem me convidar para ir para um lugar desse. Eu sei que aí é um tipo de lugar que nem neto tem permissão para ir. É, E aí, Arline, tudo bem, querida? Tudo bem. Que bom. Carrijo, nós já temos algumas pessoas aqui acompanhando a nossa live. A Lúcia Costa. Lúcia, um prazer. Tem alguém que se nomeou Kit Kat. Kit Kat 20.19. Muito É a bom ter Nora. você é aqui. Nora. É É a Nora. Nora? É a Nora? Nora americana. Ah, bem criativo, hein? Kit Kat Kit Kat. 20.19. Temos o Fábio Maurício, temos a Cássia aqui da igreja, Milena, estudante no curso de medicina, minha esposa Raquel, tem a Onélia. Onélia, Deus abençoe, querida. A Kit Kat mandou um oi aqui dos Estados Unidos. Kit Kat, Deus te abençoe, viu? Tem a Ana Laura, que também cursa medicina aí na Uni Evangélica, a Keila aqui da igreja, Lúcia Costa, Roseli. Tem muita gente entrando aqui. Prazer ter vocês aqui com a gente, viu? A Camila da igreja. Muita gente aqui entrando, viu? Deus abençoe vocês. Maravilha. Queridos, eu quero fazer uma breve apresentação aqui do meu amigo Carrijo. E eu sei que o Carrijo morre de timidez disso. Ele me mandou uma mensagem no privado e disse: ó, tudo que eu sou é só pela graça, eu mesmo não sou merecedor de nada. O Carrijo tem esse coração realmente humilde. É aquilo que Jesus diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas eu gostaria de só trazer isso a título de respeito mesmo. O Carrijo já está beirando a casa dos 8.0, né, Carrijo? Quase chegando. Quase chegando, 79 aninhos, 6 filhos, 8 netos e 2 bisnetos. Trabalhou como anestesiologista por 47 anos, foi professor por 28 anos. Nesses 28 anos, só professor do curso de medicina ou em outros cursos? Professor de curso de medicina. Que maravilha. Aqui em Anápolis ou em outras cidades também? Aqui em Anápolis desde 2006. Olha só. Não, 96. E Desde antes desse 96. período? Não, em 86. Desde 86 aqui em Anápolis. E o senhor foi membro gestor na Associação Educativa Evangélica por 15 anos? Eu pertenci ao corpo curso administrativo por 15 anos e diretor há 8 anos. Então o senhor foi um Não dos me aguentando. conselheiros responsáveis pela Uni Evangélica se tornar essa instituição tão importante hoje na América Instituição Latina. maravilhosa. Né? Que bênção, querido. A instituição comprometida com Deus. É isso mesmo. E atualmente o senhor é diretor do curso de medicina, já tem o quê? 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. Ó, tem gente aqui reconhecendo o senhor, o melhor diretor do curso de medicina. Olha, bondade, essa generosidade. Nasce As pessoas são generosas comigo. Carrijo, querido, e o mais importante,
para nós, aqui a gente sabe que isso é o mais importante. Quantos anos de novo nascimento? Quantos anos de crente no Senhor Jesus? Tem aproximadamente uns 27 anos. Até que o seu processo de conversão não é tão recente, não. Não, já tem um tempinho. Tem um momento certo que Deus chama a gente, né? Então, Eu o senhor se estava converteu já procurando na idade adulta. na idade adulta, né? Já coroa, né? Já coroa. É, que eu encontrei que eu procurava, né? Meu coração tinha um vazio, né? Que a gente procura em tantos lugares e não encontra, até que um dia você tem um encontro. O encontro foi assim, não foi de uma vez, foi lentamente, foi gestado, né? Deus foi me gestando Mas esse até me processo tornar durou quanto filho. tempo, Carrijo? Como? Esse processo de conversão, desde o início de sua procura até o senhor ser encontrado por Deus, esse processo durou um período de quantos anos, em média? Bom, na realidade dura até hoje, né? Isso que a gente converte todo dia, né? Não, isso é verdade. É. Mas o dia do Mas impacto, assim, eu creio que durou um ano mais ou menos, assim, esse processo, né? Eu fui um dia convidado para a Igreja Presbiteriana Central, fui assistir uma escola dominical e lá eu pensei, esse negócio parece que eu estou procurando. na época era Aí o me pastor Heber interessei. Carlos Campos. Na época, no início era o reverendo Aristeu e depois veio o pastor Heber Campos, né? Depois que ele veio. Aí o senhor foi para a escola E dominical, ouviu e refletiu. Isso é o que eu estava procurando. E aí? O que aconteceu depois? aí comecei a ler livros, né? Ler a Bíblia e aquela fome, né? Aquela fome que a gente tem de Deus, né? Veio aqui, meu alimento está aqui, né? O senhor antes não tinha contato com a Bíblia? Não, eu era católico nominal, né? Não era católico, era nominal, dizia-se católico, né? E na realidade não era nada, né? Que eu conheço muitos irmãos católicos, né? Que são professantes, né? Que creem em Jesus, que são homens de Deus, né? Então, respeito, né? Agora, foi um encontro assim que eu não quis deixar mais, né? Que bênção, E louvado seja. fui aprofundando essa relação, né? E estou até hoje nessa busca, né? De ter mais intimidade com Deus, de saber mais sobre Deus, né? De me conhecer, né? Porque a gente é um estranho para a gente, de conhecer as pessoas, de conhecer o que se passa no mundo, né? Isso tudo me interessa. Vendo a mão de Deus operando em todas esse caos que nós vivemos, né? Nós vivemos num caos, mas tenho certeza que Deus está promovendo um novo Gênesis aqui para nós, né? O senhor Essa, sempre foi estudante só de medicina ou teve interesse por outras áreas? Filosofia, história? Porque o senhor acabou de mencionar aí algo relacionado à história, né? O mundo, o desenvolvimento humano com seu caos, a história que numa perspectiva ela não caminha para algo melhor, a gente sabe que caminha em degradação até o fim para um recomeço sim, glorioso. Então, desde o início, o senhor se interessou por outras áreas do saber também? é, eu sempre gostei de estar fuçando uma área e numa outra, né? Eu gosto da área de agricultura, né? Tem minha fascinação. É, acho muito bonito a filosofia, eu gosto de coisa de filosofia, né? Mas não sou, digamos, não tenho nenhuma formação. Sou apenas um Um curioso. curioso, né? Curioso das coisas, né? A teologia te encantou? Muito. Que a teologia, ela começou a me revelar, né? Que a Bíblia, ela revela quem a gente é, né? Exatamente.
e descobri que eu não sou boa bisca, né? Não sou lá aquilo que eu pensava, né? Então fui descobrindo os meus podres, né? Os meus defeitos, meus medos, né? Meus pensamentos errados, né? Meus caminhos errados. Então a Bíblia me deu esse norte, né? Esse encontro com Jesus, que a Bíblia aponta para ele sempre, desde Gênesis até Apocalipse, apontando para Jesus, né? Então esse personagem é que eu procuro me identificar com ele, embora esteja muito longe, né? Mas minha meta não é nem a meta, é meu plano, né? É uma coisa maior do que meta, né? É me conformar a essa imagem de Jesus. Que Amém. a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E logo em Gênesis eu descobri que a gente perdeu essa, não é que perdeu, essa imagem ficou deformada, né? Recebeu a trombada pela queda, né? E a gente ficou todo amassadinho, né? Ficou todo amassadinho. O E bom de Jesus conversar vai, com o senhor é que o senhor traz essa esse sabedoria latoeiro que vai, popular. né? Reformando a gente, né? Carrijo, um grande pregador já disse que é necessário que, em primeiro lugar, nós preguemos as más novas. As más novas de que o ser humano realmente está caído, morto em delito, em pecado, de que é mau todo o seu desígnio desde a sua meninice, ele é herdeiro da maldição da queda de Adão e Eva. E com isso, é claro, a gente não quer dizer que o ser humano é tão mau quanto poderia ser. A Uhum. gente não quer dizer que o ser humano nasce um psicopata. A gente quer dizer que o ser humano ele perdeu grande parte da beleza conforme ele foi criado por Deus. A imagem e semelhança de Deus foi deformada. A gente quer dizer que ele está morto na relação com Deus, está separado de Deus. Espiritualmente, ele não consegue se reconectar através de sua performance a Deus. Então, é Sim, necessário pregar as más novas para que depois o ser humano se abra para receber as boas novas de Jesus, a salvação gratuita. O senhor tem visto com maus olhos essa geração atual que tem tanta dificuldade em pregar as más novas? A gente vive um momento do politicamente correto, né? As pessoas sim. rejeitam qualquer um que venha falar aquilo que a contraria. O senhor acha que esse tempo é muito difícil? É uma sociedade hedonista, narcisista, profundamente perdida, né? Na realidade, todo mundo se encontra o que fazer, né? Certo. Mas, não sei se eu entendi bem sua pergunta, o momento é um momento muito, muito oportuno para a gente saber de onde vem o nosso socorro, né? Essa pergunta tem que ser feita sempre. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Essa sociedade tem que olhar para os montes e fazer essa pergunta. E entender que Deus é soberano, que Deus não está pego de surpresa, que Deus não está ansioso, que Deus está no controle, né? Ele sempre governou, né? Amém, E nunca querido. perdeu esse governo, né? Amém. Então é um momento muito importante a gente voltar para Deus, né? É verdade, é verdade. Buscar É, é, essa ajuda. é interessante porque nós não conversamos antes dessa conversa, e eu preciso deixar claro para todos os que estão conosco aqui, nós não conversamos antes, e eu iria iniciar essa live, e tudo que eu planejei está saindo completamente diferente, né? Eu tenho uma pauta básica aqui e a gente está conversando. A conversa Uhum. começou e a gente está seguindo, nada de pauta. E eu deixei aqui separado, está aqui aberto o Salmo 121. E o Senhor me traz Ah, o Salmo 121 aí, ipsis literis, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. É fundamental nós nos agarrarmos à doutrina da soberania de Deus conforme revelada em sua palavra, né, Carrijo? Nós olhamos Aham. as Escrituras, a gente observa através de suas páginas maravilhosas que Deus não só é pego de surpresa, como Deus tem o absoluto controle sobre tudo aquilo que a gente chama de mal. E ele converte esse mal num bem supremo. Eu imagino o povo de Deus vivendo ali por 4 séculos no Egito e um período grande, ele se torna um povo escravo. Crianças são assassinadas, afogadas no rio Nilo, pais de família são escravizados. Os judeus perdem aquilo que lhes era tão sagrado, que é o respeito ao Shabá, o sétimo dia. Escravo não tem sétimo dia. E Hum. quando Deus aparece a Moisés naquele episódio tão icônico, né, da sarça, ele se revela como Deus soberano e presente. Moisés, eu sou o Deus que viu o sofrimento do meu povo, que ouviu o clamor, que conhece os dramas, as dores, e eu sou o Deus que intervirá para salvar meu povo. Quando ele se revela como esse Deus que intervirá, ele está dizendo, eu tenho poder para isso. Mas antes ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que Uhum. criou todas as coisas, que tem um pacto. E nenhuma dificuldade humana, nenhum drama na história humana impedirá o meu agir. Essa doutrina da soberania de Deus é fundamental, né, Carrijo? Para que a gente enfrente qualquer dilema na vida, morte, enfermidades, tragédias, desemprego, perda de poder aquisitivo, perda de honraria social. Quando a gente se agarra à soberania de Deus, a gente enfrenta as turbulências da vida com o coração sossegado, né? A gente enfrenta, a gente passa pelo baque, mas o nosso coração está ancorado naquele que nos sustenta. O senhor tem experiências de vida assim, de momentos dramáticos, e o senhor olha para trás e diz: ai de mim, se não tivesse sido a boa mão desse Deus soberano me sustentando? É minha vida toda, pastor. É minha vida toda. Às vezes a gente passa por momentos, a dessa não sai, né? E de repente, a gente chega lá na frente e vê o que Deus fez pra gente, né? A gente sempre tem que, penso eu, sempre tem que olhar para trás, olhar na vida da gente e ver como Deus atuou na vida da gente, né? Para a gente poder olhar para o futuro, esse mesmo Deus que cuidou de mim esse tempo todo, é o mesmo Deus que vai cuidar de mim de agora para frente, né? E na questão de fé, pastor, eu acho que a gente tem que ser um pouco radical, sabe? Ou a gente acredita em Deus ou não acredita. E não é só acreditar cognitivamente, né, Carrijo? É viver E dia a dia com esse Deus. ele sempre mostrou que ele é digno de confiança, né? Sempre mostrou, né? Porque agora é um Deus imutável, mesmo ontem, hoje, para sempre. É Aleluia. um Deus que não muda. Deus sempre fiel, né? Ele é fiel. O Salmo diz que a sua fidelidade chega até as nuvens, né? Ele não pode ser infiel porque ele não pode negar a si mesmo, né? Então, por que não crer nesse Deus nos momentos de abundância, de facilidade, momentos de alegria, também nos momentos difíceis? E é nos momentos difíceis que Deus ensina a gente. A felicidade, quando a gente está num momento pleno de felicidade, que a gente acha que está feliz, é um momento de deserto na vida da gente que não aprende nada. Mas é quando vem os trancos da vida, é aí que a gente aprende, né? Deus, agora é o momento da gente aprender o que é que Deus quer com a gente. Não é por quê? Porque é isso, Senhor. Não, para quê? Né? É esse momento de aprendizagem, de reflexão e de confiança. Acho que agora é um momento que define a gente. A gente crê ou não crê. O senhor está tocando aqui num ponto que está adiantando um pouco a minha pauta e a gente não está respeitando a pauta mesmo, então vamos seguir, né?
Já que a gente não está respeitando pauta nenhuma aqui, vamos seguir na nossa conversa, que assim é que é bom. Mas antes, deixa eu só trazer aqui alguns comentários. A Lúcia Costa está dizendo, um pai muito amado. Lúcia Costa 08. A Lúcia Rodrigues está dizendo, um pai maravilhoso, exemplo de humildade e de homem de Deus. A Lúcia Costa está dizendo, é o pai que evangelizou a filha mais velha. Que bênção, Carrijo. Que bênção, Carrijo. Graças a Deus. A Cristina está dizendo, Carrijo, homem de Deus. A Lúcia Rodrigues está dizendo, meu pai sempre foi muito estudioso. A Lúcia Costa, de novo, ele sempre foi meu conselheiro. Mas o senhor está em alta estima aqui, hein? Que é isso, hein? Que bênção, Carrijo, que bênção. Alguém está dizendo que a nossa pauta aqui está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Louvado Amém. seja Deus. Carrijo, aproveitando esse improviso, que eu planejei uma coisa, mas está saindo outra aqui, e é assim que é bom também. O senhor começou a falar de reflexão, aproveitar esse momento. O senhor tem refletido muito. Eu sei que o senhor é um estudioso, já está beirando os 80, e a gente chega no momento da vida onde algumas pessoas na velhice tendem a ficar reflexivas, ponderar, e o senhor tem condições de sintetizar para nós, resumir algumas reflexões a que o senhor já chegou? A gente fica velho, fica doido para dar conselho, né? Por outro lado, diz que conselho fosse bom, não seria de graça, né? Mas eu vou acompanhar aqui minhas coisas de velho, né? Dá conselhos porque Provérbios diz que na multidão dos conselheiros os planos se firmam. Se firmam, né? É uma das coisas que a gente está observando, diz que Deus faz os planos, né? Eu me lembro lá no nosso curso de medicina, nós planejamos o semestre, o ano todo, né? Tudo planejado, bonitinho, mas deu no que deu, né? Vamos lembrar disso, né? Que o homem faz os planos, mas é Deus que realiza, né? Essa é uma lembrança que a gente tem que ter. Da minha reflexão, a gente sempre esquece da ordem da vida, né? Deus em primeiro lugar, depois família, depois trabalho e outras coisas. Vamos lá, vamos aproveitar isso aqui. Tem jovens nos ouvindo aqui. Deus em primeiro lugar, família e só depois as outras coisas. Uhum. Que palavra o senhor pode deixar para os jovens que nos assistem, os jovens que virão a nos assistir, inclusive estudantes da União Evangélica, estudantes do curso de medicina, de outros cursos, cheios de sonhos, de ímpetos e que não compreendem a soberania de Deus, fazendo com que o mundo todo pare nesse momento, enxergue sua fragilidade, enxergue a fragilidade dos nossos projetos. Tiago já diz, né, louco, você não pode dizer amanhã, depois de amanhã, eu farei tal coisa. Você tem que dizer, se Deus quiser, eu farei tal coisa. E a gente está vivendo isso na pele, né? Então, que conselhos o senhor tem a dar para jovens com tanta vida, que olham para o futuro e pensam ainda que são eternos, né? Exatamente. Não esquecer que nós somos vasos de barro, que devemos ter um conteúdo muito bom, que é o Evangelho, né? Ser portador desse Evangelho, mensageiro do Evangelho. Glória a Deus. Outra coisa, o que a gente fizer, faça com excelência. Então, o estudante de medicina, estudante de direito, de engenharia, seja lá o que ele esteja estudando, não faça por fazer, não faça meia boca. Faça um trabalho bem feito para a glória de Deus, né? E lembrar que nessa terra a gente é peregrino, forasteiro, né? A gente não está no mundo, mas não pertence ao mundo. Então, para a gente investir na pátria superior,
essa é a pátria que Jesus nos conduzirá, está nos conduzindo para ela, né? Então, Carrijo, vamos só um pouco mais devagar, porque o senhor falou coisas assim que são gloriosas e a gente tem que ruminar isso aí, né? O Salmo primeiro diz, bem-aventurado é aquele que medita. Vamos ruminar isso aí. Nós somos Amém. vasos de barro, frágeis. O Salmo 103 diz que nós somos pó. E dentro Uhum. desse vaso de barro existe um tesouro. Aqueles que são salvos, o Espírito Santo habitando neles. E o Senhor disse que nós precisamos estimular esse vaso de barro a armazenar esse conteúdo precioso que é o Evangelho. Depois o Senhor disse aos nossos jovens, aos estudantes, aos profissionais, fazerem tudo com excelência, e o Senhor adicionou uma frase, para a glória de Deus. Eu noto Uhum. que é aí onde a perna não tem equilíbrio. Parece que os nossos jovens não estão conseguindo equilibrar. Eles perderam uma parcela deles, a perspectiva de que fazem o que fazem para a glória de Deus. E que o estudar muito, por excelência, é derivado do primeiro ponto. Eles precisam alimentar esse vaso de barro com Uhum. a eternidade. Então, assim, como é que os nossos jovens... E é importante a gente conversar sobre isso, porque eu tenho um filho em casa. O Marcelo está aí, vai para o oitavo período de medicina daqui a uns dias, ele estuda demais. Nessa quarentena, o Marcelo está dia e noite estudando em casa. E que conselho o senhor tem a dar para os nossos jovens que são, sim, saturados por muito conteúdo, tanta informação hoje em dia, mídias sociais, redes sociais, é tanta informação de todos os lados, que é impossível você conseguir assimilar todos. Que conselho o senhor dá para que esse jovem, em primeiro lugar, resista à ansiedade de valorizar mais a busca pela informação em detrimento de alimentar a sua alma com o conhecimento da eternidade? Como esses jovens podem manter o equilíbrio? Uhum. Em primeiro lugar, aquilo que é mais importante, sem deixar aquilo que também é importante. Como é que eles podem equilibrar isso? Não se tornarem jovens secularizados. Sim, eu sempre tenho pensado, pastor, a gente trabalha na igreja, na escola infantil, para ensinar as crianças, eles vão crescendo, vão para a universidade, lá parece que eles caem numa vala, né? Esquecem. Eles esquecem de dormir, que o sono é muito importante, né? Eles se encharcam de informações. Dentre essas informações, muitas falsas, Que que nos importante. levam para caminhos escusos. Então, saber usar a informação para obter conhecimento, conhecimento para aplicar. Então, saber filtrar essa coisa, né? Não ficar enterrado a informação o dia inteiro. Nós esquecemos sempre da nossa identidade. O jovem, o adulto, o idoso, tem que lembrar a sua identidade. Nós já conversamos aqui, a primeira identidade nossa é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação. Nós Louvado. devíamos ver sorrindo, alegre, só com isso, né? Lembrar que quem está em Cristo Jesus é o problema. Sai da igreja, parece que esquece de Jesus, esquece que existe uma vida interior, uma vida espiritual a ser cuidada. A gente não é só corpo, não é só a mente, a gente também é alma, espírito, né? Aí entra a O senhor confusão de ter tocou num ponto, compromisso. Carrijo. A gente construiu uma vida fragmentada, né? Esse nosso jeito de pensar cartesiano, bem ocidental, nos faz mal demais, porque os nossos jovens tendem a ir para as universidades, e o senhor convive nesse ambiente universitário já há 3 décadas, e eles imaginam que a espiritualidade diz respeito à religiosidade. E a Yeah. espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver Sim. com a vida. Uhum. Porque o Lucas, o médico, né? Lucas, o médico, ao escrever o livro de Atos, já diz que em Deus nós existimos, nós somos e nos movemos. Uhum.
Então, o senhor falou Ah, para os nossos jovens, durmam bem, se alimentem corretamente, sim. cuidado com aquilo para, cuidado com as pessoas para quem você dedica seu coração e sua concentração. Cuidado, é o Salmo primeiro, né? Cuidado com as más conversas, a roda dos escarnecedores. Uhum. Lembre-se de quem você é, a sua identidade em Cristo. O senhor tocou num ponto aí fundamental. Lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros. O senhor já leu O Peregrino, de John Bunyan? Já li. Eu acho que é uma boa. Parcialmente. Eu acho que podia ser uma leitura quase que obrigatória para os nossos Sim. universitários cristãos, né? É um livro, assim, que ensina a gente o que leva a gente, desvia a gente do caminho, né? É aquilo que nos conduz, né? A experiência. Parece-me que ele escreveu aquele livro na prisão, foi isso? Na prisão, é. Né? Na prisão, semi-analfabeto, com uma filha cega em casa, uma pobreza extrema, precisando de recursos para sustentar a família. E a pressão era para ele parar de pregar o evangelho como pregava, porque ele não tinha nenhum título de clérigo, né? Não era um sacerdote ordenado. E ele entendia que a espiritualidade não diz respeito à religião, à instituição, mas diz respeito à vida. E o que o senhor acabou de dizer, né? Esse homem, ele se apegou à sua identidade em Cristo e à sua missão. Por falar em missão, Carrijo, Anápolis é uma cidade privilegiada, né? A Associação Educativa Evangélica, o Hospital Evangélico, os cursos aqui que depois se estenderam para o norte do estado, Vale do São Patrício, sedes de onde eu venho, tudo isso floresceu por conta de convicções cristãs, né? Profissionais na área da saúde, na área da educação, que entendiam que aquela profissão não deveria ser usada só para construir riquezas, mas para Uhum. abençoar o ser humano, construir o mandato cultural, né? Trabalhar para a glória de Deus. Isso é outro aspecto que parece que precisa ser redescoberto por essa juventude, que estuda muito focando em envergadura social, conforto financeiro, ter condição de realizar viagens caras todos os anos, e se esqueceram de um bem muito maior, que é a missão nesse mundo, né? Uhum. É, é outra coisa que a gente aprende com a idade, que a gente corre muito atrás de coisas, né? Não sou contra a pessoa sonhar com algum projeto, alguma coisa. Mas acontece que você tem de comprar uma casa que dê para você viver bem, a gente tem que construir grande, muito chique. O carro tem que ser da última geração, o melhor, né? Aquele carro. E aí essa lista aumenta, vai crescendo. E a gente, para conseguir adquirir tudo isso, a gente se torna escravo dessas coisas. Trabalhar dia e noite desesperada, né? Você esquece de si mesmo, esquece dos familiares e muito mais esquece de Deus, né? Quer dizer, sua paz vai embora, né? Com essa preocupação com coisas. E a gente investe muito pouco aonde a gente vai passar a eternidade, né? A gente tem que investir lá onde vai passar a eternidade, nessa pátria superior que Jesus vai levar a gente para lá, né? A gente esquece disso. Tem uma canção, tem uma canção que as pessoas chamam de secular, né, Carrijo? O pessoal tem a tendência de fazer essa divisão entre sagrado e profano, sagrado e Uhum. secular. É um absurdo isso, né? Música No é máximo. música, ela é arte. Ou é arte fiel à cosmovisão bíblica ou não. Tem uma Uhum. canção de uma banda de pop rock da década de 80 chamada Biquíni Cavadão, que diz o Uhum. seguinte: tudo que viceja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. Essa Uhum. canção, ela reflete muito.
aquele personagem do Peter Pan, que o Peter Pan também foi construído sobre essa cosmovisão cristã para mostrar ali aquele crocodilo que atormenta o pirata, o Capitão Gancho, né? Vivia na Terra do Nunca com aqueles meninos, mas ninguém vive na Terra do Nunca. Tem gente que envelhece, todo mundo envelhece. E na medida que você vai envelhecendo, você fica amedrontado com o tic-tac do relógio. E a gente já conversou sobre o Salmo 3, 103 aqui, né? Que diz que a vida humana é muito curta. Nós somos como neblina, a gente logo desaparece nos Sim. estiados de mão de Jesus. Eu que o diga, pastor. Eu o me senhor lembro vai de 80 anos criancinha, agora, né? lembro de criancinha um dia desse, um menino aí de 5, 6 anos, tem lembrança dessa época. Foi ontem. Então, Carrejo, vamos deixar claro para os jovens que nos ouvem, o senhor é diretor aí do curso de Medicina na Unevangélica, o senhor é tão querido por tanta gente na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Nós temos aqui, ó, tanta gente aqui mandando um abraço para o senhor, mandando as carinhas. Ó, o Valeriano Sayum, nosso amigo, feliz em ver esses dois homens de Deus nos ajudando. Ô, Obrigado, Valério. Valeriano. Você é uma figura, querido. Saudade de você. Deus te abençoe, viu? A Valéria Loba. A Valéria é uma grande amiga, também médica em Goiânia. Deus te abençoe, Valéria. Um abraço, Aldamon. Temos pastores aqui conosco. Ó, a Luciene Viana disse, doutor Carrijo, saudades do Senhor e de suas palavras sábias. Ei, Carrijo. Obrigado. Quem está com a gente aqui é o Samuel Balduino. Ele foi professor no curso de Direito em Séries, é advogado, atua em Goiânia, um homem muito inteligente, um homem de Deus também. Samuel, que prazer, querido, ter você aqui com a gente, viu? Que prazer. Oh, a Lúcia Costa está te entregando. Quinta-feira agora é o aniversário dele. É agora que o senhor faz 8.0, nessa quinta? 7-9. Ah, o senhor faz 7.9 agora. É. 7.9. Pois é, eu não queria entregar a sua esposa, não, mas vou ter que entregar, né? Ela me mandou umas fotos suas por WhatsApp, mandou as fotos do dia que o senhor está agora, e mandou umas fotos do Roberto Carlos. Eu falei, o Roberto Carlos aqui, o senhor bonitão, com cabelo todo cacheado. Eu falei, que é isso, gente? Carrejo arrasava aí no salão, hein? Depois nós vamos conversar, minha filha. Aí a Arline mandou as fotos do Roberto Carlos Carrijo para mim e disse, o tempo deu uma desgastada nele. Eu falei, poxa, Arline, não pode falar uma coisa dessa do seu maridão, não, né? O tempo deu uma desgastada nele. Pois desgastada é feia, né? Chegou aos 8.0 e diz o que todo mundo já sabe, né? Voou. Não é isso, Carrijo? Mas, assim que eu quero deixar dos meus 79 anos, é que eu trabalho até hoje e tenho até carteira assinada. Opa! Graças a Deus. Porque eu lembro, primeiro versículo de Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, Deus se revela como um trabalhador. Deus é um trabalhador. Né? Verdade. E nós tantas vezes negamos o trabalho, né? E o trabalho é uma coisa muito gostosa. Para você trabalhar, você tem que estar com saúde, você tem que ter um lugar para trabalhar, você tem que saber fazer. Então, é muita bênção em torno disso, né? Você está fazendo coisa para outras pessoas, para si mesmo, né? Então, o que eu quero dizer é que idade não é desculpa para aposentar. Né? A gente pode parar de fazer um determinado serviço e pegar outro. Se o Michel Temer estivesse assistindo essa live, ele aplaude o senhor aqui agora. Hein, Carrijo, o senhor deu alguns conselhos para os nossos jovens universitários, jovens adultos. Cultive esse vaso de barro, que pode ter um tesouro oculto nele, né? Alguns ainda não têm esse tesouro, mas se olharem para Jesus Cristo como o Senhor, e eu tivemos o privilégio e a graça de olhar, eles podem ser preenchidos com esse tesouro no vaso de barro. Depois o Senhor disse, trabalhem com dedicação, estudem, sejam bons profissionais, mas façam isso para a glória de Deus. Depois o Senhor falou daquela escala de prioridades, né? Deus, família, e só depois vem o restante. Agora, o Senhor tem algumas orientações, algumas sugestões, e o Senhor até disse mais cedo, tem até um ditado que se conselho fosse bom não se dava, mas esse é um
um ditado desprovido de Bíblia, porque a Bíblia diz que conselhos são maravilhosos e livram os nossos pés da morte. Que conselhos o senhor dá, já aos 79 anos, para essa turma que passou dos 60, que já enxerga assim, eu já passei da metade da minha vida, e esse pessoal que está em casa, na quarentena, muitos idosos. Acho que para todo mundo existe um versículo para a gente remir o tempo, comprar o tempo, né? A Efésios gente 5. nunca deve usar o tempo da gente com coisas fúteis, vendo programas de televisão vazios, mensagens ruins, né? Procure fazer coisas boas, remir o tempo, né? Ajudar os outros, ouvir, fazer coisa boa para si mesmo, né? Aproveitar esse tempo, né? Para os jovens, para os que estão com seus 60, daí para frente, eu diria que é o seguinte, prepare-se para a velhice, né? No que tange a saúde, no que tange a uma reserva financeira, né? Aprender a cultura de finanças, aprender educação financeira, isso para mim é tão espiritual quanto outra coisa. E aprender desde cedo, né, Carriço? Desde cedo, né? né? Como você gasta seu dinheiro, né? E a gente fica muito preocupado como ganhar, mas tem que preocupar muito como gastar, né? Nesse tempo agora, com a possibilidade de diminuir os ganhos, né? Como é que a gente pode usar melhor o nosso dinheiro que a gente tem, né? E para os mais velhos, eu digo o seguinte, na vida a gente tem autonomia e tem independência. Autonomia é aquilo que eu resolvi fazer essa live, eu resolvi. Se eu quiser dar uma volta na roça, aí eu vou dar uma volta. Isso é autonomia, né? Independência é se eu posso fazer essa live, se eu tenho condição. Se eu dou conta de pôr comidinha na minha boca, se eu dou conta de tomar meu banho. Mas pode chegar no momento da vida, isso pode ser mais novo, pode ser mais velho, que a gente perde a independência. E aí a gente está dependendo dos outros. Quando a gente for depender dos outros, seja uma mala de 4 rodas, aquela que desliza fácil, seja dócil, seja amável, não seja resmungão, reclamão, né? Não fica murmurando e só espanta as pessoas. Quando a gente é dócil, quando a gente é amável, né? Quando a gente é grato às pessoas, todo mundo quer ajudar. Então, se você quer muita gente para te ajudar, seja isso. Então, pelo que o senhor está falando aí, o ideal é que na velhice a gente comece a colher aquilo que a gente priorizou durante a vida, né? O senhor primeiro falou de encher esse vaso de barro com um tesouro. E a gente só pode ser dócil, manso, amoroso, essa mala de 4 rodas que desliza fácil, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz tudo isso, né, Carrijo? Amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Por isso, olha, jovem, tem que começar hoje. Há um Deus que governa sobre os céus e terra, que criou você. Eu e o Carrijo temos a certeza disso. Nossas vidas foram marcadas pela visita da eternidade em nós, do Deus que é eterno. Nós não somos regidos por uma série de causas e efeitos sem sentido, ao propósito desse que governa céus e terra, marcando cada momento da nossa vida. O acordar é um grande privilégio. O ter saúde é um grande privilégio. O ter o pão sobre a mesa é um grande privilégio. O poder refletir e ouvir uma live dessa é um grande privilégio. Então, leve em consideração as coisas mais importantes da sua vida, para que você chegue lá na frente e possa gozar de uma velhice com o coração no lugar. Mas, Carrijo, e aqueles que estão na velhice? Eu estou te apertando, hein, Carrijo? Sim. Eu estou te apertando, hein? E aqueles que
chegaram na velhice sem conhecer a Jesus Cristo, sem ter essa esperança de vida eterna, com o coração ferido, amargurado. O senhor tem alguns conselhos a oferecer? Não passou da hora. Louvado seja Não Deus. passou da hora. É hora de voltar para Deus. Voltar ao nosso primeiro amor. Né? Voltar àquele que nos ama tanto que nos deu o seu único filho para morrer por nós. Amém. Voltar para aquele que tem um amor por nós que nada nos separa dele. E eu lembro de Romanos 8, começando, portanto, fazendo uma conclusão, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Voltar para Cristo, se entregar a Ele, em fé. Não depende de suas obras. Você pode ter sido o maior rolista, o pior homem que tenha sido na sua vida. Se você voltar humildemente para Jesus, Ele vai perdoar tudo isso, lavar toda a sua culpa. E tem mais, além de ter seus pecados perdoados, você não ser mais condenado, você tem o Espírito Santo que vai habitar em você. O Espírito habitando na gente, se imagina a honra. Deus, o Espírito Santo morando na gente. Que sustenta, consola, ensina, é o intérprete das Escrituras, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É livre da lei do pecado e da morte e cai na lei da vida, do Espírito, a lei do Espírito. Aleluia. Viver nessa vida. Louvado seja Deus, Carrijo, louvado seja Deus. Carrijo, como eu amo ouvir uma pessoa que já tem experiência de vida e se emociona com a grandeza do Evangelho. Se encanta com o Evangelho. Eu não consigo compreender, Carrijo, como é que algumas pessoas passam o tempo e deixam de se encantar com a glória do Evangelho, com a nossa salvação. O que essa salvação significou é algo inimaginável. É impossível você ler as narrativas do Evangelho, você refletir sobre a obra do Deus por meio de quem céus e terra foram criados, sendo feito maldição em seu lugar, a fim de te perdoar do passado, do presente para o futuro. E você não se emocionar diante disso, ou interpretar isso como mais uma teoria dentre tantas outras. O Evangelho é encantador, né, Carrijo? Muito encantador. O Evangelho liberta a gente. A gente está vendo esse período agora de quarentena aí, essa prisão que as pessoas ficam, a aflição que as pessoas ficam, falta de liberdade. Renasceu para a liberdade. E o Evangelho nos liberta de nós mesmos. Né? Amém. Carrijo, o Evangelho deixa eu te apertar. Muito. A gente está chegando no final e a gente só aperta quem a gente ama, né? E o senhor sabe que eu tenho um carinho tão grande pelo senhor. E olha, é de coração, eu tenho um carinho, um amor tão grande pelo senhor. E a gente só aperta quem a gente ama, né? O senhor disse que tem muita gente aflita nesse momento e o Evangelho liberta. E eu tenho um amigo psiquiatra e ele disse para mim, Renato, nós fizemos a opção por construir uma sociedade catastrófica. Eu me assustei com a palavra que ele usou e ele disse, eu vou repetir. Nós fizemos a opção por construir uma sociedade catastrófica. E é verdade. E é incontável o número de jovens que não conseguem mais dormir sem auxílio de um medicamento. Jovens com depressão, jovens com transtornos de ansiedade que paralisam a vida. E adultos sem encontrar alegria em nada. Como é que o Evangelho pode ajudar essas pessoas? Sim. A gente tem que lembrar, eu, por exemplo, quando saio à noite, saio no terreiro, né? Contemplar o céu estrelado com lua.
eu fico vendo aquela grandeza da criação e num pequeno espaço do universo, eu me sinto tão pequeno. Aí imagino, quando você considera todo o universo, a gente é um fragmentozinho de poeira diante de tudo isso. E o salmista pergunta, que um homem para que Deus se lembre dele? Olha meu tamanho, o que eu sou, né? No entanto, Deus nos amou tanto que deu seu único filho para morrer por nós. Amém. Tanto que nos ama. E Romanos 8 começa dizendo que já não há nenhuma condenação, agora já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. E termina, não há nenhuma separação de Deus, do amor de Deus, por aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Essa soberania de Deus, saber que Deus é bom, que cuida da gente, que sempre cuidou, né? Lá no deserto, Ele está com a gente, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está ali com o seu cajado, né? Ele nos dando todo dia uma cama para dormir, a mesa para a gente comer, né? Visita a gente nas nossas aflições, nos livra. Por que não descansar nesse Deus? Para a gente sair dessa aflição, dessa agonia, nada melhor que deitar no colo de Deus. Oh, louvado É isso seja que eu Deus. faço. Então, aos que lutam com a depressão, ansiedade, pânico, esse medo avassalador do amanhã, deitem no colo de Deus e se deixem ser acariciados pela graça e pela soberania. Uhum. O que o senhor acabou de falar foi a experiência de Davi no Salmo 3, né? Davi foge de seu filho Absalão, vai para o meio do deserto. Ali ele sabe que vem uma multidão atrás para matá-lo. Ele não tem mais força, ele está com poucos soldados, envelheceu. E ele diz, o Senhor é o meu escudo, é o que exalta a minha cabeça. O Senhor é aquele que governa sobre o seu santo monte. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde. Aí, olha o que ele diz a seguir. Eu deito e pego no sono. Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Ele deitou no colo de Deus. Exatamente. E olha o que ele diz depois, Carrijo. Não tenho medo dos milhares de adversários que tomam posição contra mim de todos os lados. Uhum. Mas primeiro ele se lembrou do Deus soberano e do quanto ele é precioso para esse Deus, que deu o seu único filho para ser o perdoador de todos aqueles que se chegam a ele. Pastor, você falando Davi, eu fico pensando naquele homem que tanto pecou, né? Derramou sangue, adulterou, né? Uma série de coisas. Mas era um homem segundo o coração de Deus. E aí eu olho para ele e olho para os meus pecados. Quando eu olho para os meus pecados, eu não tem jeito, né? Mas eu penso, Davi, aquele homem pecador, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus porque ele se entregou a Deus, confiou tudo a Deus, né? Então, aqueles que acham que peca muito bom, já está meio caminho, já reconhece que pecou, né? Para ele saber que Deus o recebe, que seja o pior pecador. Lembrar ali do ladrão da cruz, olha, os ladrões ali, aqueles homens, ao lado de Jesus, pendurado na cruz. Ele pediu clemência a Deus, hoje mesmo estará no paraíso. Aquele homem tinha um passado horrível. É, né? verdade. Foi perdoado. Não importa o nosso passado, importa o quanto nos arrependemos,
o quanto nós confiamos em Jesus para que lave toda a nossa culpa, para Amém. que Ele purifique-nos dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Amém. Carrijo, meu querido, que prazer conversar com o senhor. O senhor percebeu que 1 hora voa? Nosso tempo acabou, Carrijo. O Instagram, ele só libera 1 hora de live, né? E o nosso tempo acabou. Nós temos aí mais 3, 4 minutos. E antes de encerrar, eu preciso dizer da minha satisfação em ter essa conversa com o senhor. Essa é a minha primeira live nesse período de quarentena, conversando sobre essas questões de fé, da espiritualidade. Nós temos os nossos encontros online, que outras pessoas chamam de culto online, outros não. Mas essa é a primeira live e eu fico muito satisfeito em ter sido com o senhor. Tenho um carinho muito grande, sua sabedoria. Reconheço tudo que foi dito aqui, humildade, excelência, vida com Deus. E eu louvo a Deus por sua vida e por sua contribuição aqui na Igreja Presbiteriana do Setor Sul. Essa igreja é o que é hoje, porque ela recebeu alicerce, ela foi enraizada na palavra. E essa conversa que nós acabamos de ter reflete um pouco do que essa igreja recebeu de sua vida pelos últimos 27 anos. Eu louvo a Deus por sua vida, viu, querido? E gostaria que o Senhor encerrasse esse encontro nosso com a sua oração, orando, entregando a vida dessas pessoas, daqueles que acham que erraram demais, e o Senhor disse, ainda não é tarde. Muito obrigado, pastor. Para quem chegou no finalzinho, a gente vai salvar a live aí no Instagram. Dá para você assistir ela desde o início. Nós vamos também editar essa live para colocá-la no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Setor Sul. Você pode assistir a live completa, viu? Tem muita conversa boa. Você não vai se arrepender. Tenho certeza disso. Então vai lá, Carrijo. Termine e ore por nós, por favor. Mas pode trazer sua última consideração? Meus agradecimentos. Fiquei muito honrado por esse convite, né? É uma honra pertencer à Igreja do Setor Sul. Ali construir uma vida, né? Minha vida com a família. Então devo muito a essa igreja, ela é do meu coração. Quero começar dizendo o Salmo 8. Deus, nosso Deus, quão grande, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada no céu. Amém. Essa adoração que eu quero deixar para nossa finalização e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus eterno, Criador do céu e da terra e tudo que neles há, Deus que governa de geração em geração, Deus invisível, mas real. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lava-nos, Senhor, com tua graça salvadora. Lava-nos dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Abençoa cada um dos ouvintes, todas as pessoas que poderão ver essa live. Amém. Que o Senhor esteja na casa de cada um. Senhor, ó Deus, leva o Senhor a conhecer a todas as pessoas que estiverem vendo essa live, as famílias dessas pessoas. Amém. Que esse evangelho do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Amém, Deus. Que o Senhor, ó Deus, derrame as bênçãos do céu sobre todas essas famílias. Em nome de Jesus. Que teu Espírito, ó Deus, visite cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas. Visite-os, Deus, com graça, com cura, com confiança no Senhor, Deus. Amém, Deus. Fortalece a fé de cada um de nós. Que o Senhor, Deus, nos faça sal e luz para essa terra. Que Amém. nós sejamos uma igreja que seja sal e luz para a terra. Amém. Que nós sejamos a esperança, Deus, transmissores, mensageiros dessa esperança que o Evangelho nos traz. Amém. Ora sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.